Agora microfone Jovem Pan na Europa, Ulisses Neto trazendo as informações com som com imagem. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, 1h mais 14 minutos. As negociações entre britânicos e europeus para um Brexit ordenado, ou seja, divórcio com acordo, naufragaram de vez. Ontem, o governo Boris Johnson vazou para a imprensa local que Angela Merkel considerava a chance de um acordo altamente improvável. A chanceler alemã conversou por telefone com o primeiro-ministro britânico e insistiu que a Irlanda do Norte tem que permanecer na União Aduaneira para evitar problemas na fronteira com a República da Irlanda. Isso o governo de Londres não parece disposto a fazer, porque colocaria em risco a própria existência do Reino Unido da Grã-Bretanha. A lógica deles é que um dos 4 países que formam o território britânico, além dos territórios ultramarinos, é claro, não pode ter status diferente dos outros 3 países. A República da Irlanda parece que também já jogou a toalha. O primeiro-ministro local afirma que será muito difícil encontrar um acordo até a semana que vem. E agora o impasse fica ainda mais profundo, porque os europeus já falam em prorrogar o Brexit até a metade de 2020. Mas Boris Johnson se recusa a pedir uma extensão e bate o pé, dizendo que a separação será entregue até o final deste mês, até o dia 31 de outubro. Acontece que ninguém sabe como isso ainda vai acontecer, como isso pode acontecer, porque existe uma lei local impedindo que o Brexit ocorra sem acordo, a não ser que o parlamento dê uma autorização para que o primeiro-ministro o faça. Até por conta disso, foi convocada hoje de manhã uma sessão extraordinária da Câmara dos Comuns para o sábado, dia 19 de outubro, e nesta ocasião o primeiro-ministro deve apresentar uma série de alternativas para os parlamentares. Se eles vão querer votar num Brexit sem acordo, se querem insistir em um possível acordo e assim adiar a separação mais uma vez, ou até cancelar de uma vez por todas a separação britânica da União Europeia. Essa possibilidade também deve ser colocada em debate na Câmara dos Comuns nessa sessão extraordinária do dia 19. E para vocês terem uma ideia de como é uma sessão extraordinária mesmo, a Câmara dos Comuns só se reuniu aos sábados por 4 ocasiões desde 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Os europeus estão criticando bastante a postura do primeiro-ministro Boris Johnson, dizem que na prática ele nunca tentou um acordo de verdade, que a estratégia dele é jogar a culpa no colo de Bruxelas por este eventual divórcio sem nenhum acordo, e a situação vai ficando cada vez mais crítica por aqui, Thiago, ainda sem ninguém ter ideia do que vai acontecer. A única coisa certa é que o Reino Unido vai ter que passar por uma eleição geral, mas a gente ainda não sabe se isso vai ocorrer antes ou depois da separação, do Brexit ser finalmente encerrado. Thiago. A novela, né, Denise? Exatamente, a novela. Agora, Ulisses, a gente tem essa situação de impasse que o parlamento impede Boris Johnson de partir para um Brexit sem acordo, a União Europeia não quer o acordo. No caso de o país chegar à antecipação das eleições, você acha que a população fica do lado de Boris Johnson, endossando indiretamente de novo a questão do Brexit sem acordo, porque é o que ele tentaria fazer? Denise, realmente a principal bandeira dele. Está claro que o primeiro-ministro prefere resolver logo essa questão até o dia 31 de outubro, né? Agora, é muito difícil prever o que vai acontecer numa eleição geral, porque, de fato, existem setores da sociedade, mesmo aqueles que são eleitores tradicionais, por exemplo, da esquerda, né, dos trabalhistas, que querem ver essa situação resolvida e não aguentam mais falar sobre Brexit. Então, o Boris Johnson tem uma chance boa, assim, de conseguir um mandato popular, que ele não tem, né? Ele chegou ao cargo de primeiro-ministro pegando a vaga da Theresa May, quando ela renunciou ao seu posto, mas na prática os eleitores não elegeram Boris Johnson para comandar o país, então ele tem essa possibilidade sim, mas também as pesquisas por aqui indicam que quando perguntada, né, a população sobre uma possibilidade de cancelar o Brexit ou de convocar um segundo referendo, o país também está muito dividido, então ninguém sabe exatamente o que o Reino Unido quer, e até por isso a paciência dos europeus parece estar chegando ao fim. Mas agora eles falam sobre a possibilidade de prorrogar essa questão até a metade do ano que vem, porque a lógica europeia é a seguinte: vamos dar tempo aos britânicos para eles elegerem um novo governo, e aí esse novo governo teria mais tempo, né, para lidar com a separação, porque a separação sem acordo é um cenário imprevisível
que vai ter consequências muito pesadas para a economia, não só do Reino Unido, mas também para a da União Europeia. O acordo proposto pelo Boris Johnson manteria uma proximidade entre os dois lados que não é considerada conveniente. Os europeus dizem que o Canadá hoje tem um acordo muito mais próximo e vantajoso com os europeus, então é isso que eles querem evitar no momento, uma separação, né, considerada do tudo ou nada, porque aí ninguém sabe o que vai acontecer. Denise, a respeito, Denise e Ulisses, né, e ouvinte, a respeito de uma nova eleição antes de 31 de outubro, a possibilidade é remotíssima, porque o próprio parlamento já se posicionou contrário à convocação de uma nova eleição. E por que o parlamento se posicionou contrário? Porque as pesquisas realizadas nas últimas semanas mostram que, se houvesse eleição por agora, o Partido Conservador venceria e provavelmente o eleitor britânico elegeria aqueles Tories alinhados com a proposta do Boris Johnson. Então o parlamento não quer isso, quer resolver essa situação logo, e por isso aprovou também essa lei para que o Boris Johnson fosse obrigado a pedir a prorrogação. Agora, em política, é o seguinte, a pressão é feita dos dois lados, tem blefe, tem frases mais fortes, tudo para tentar uma negociação. O Boris Johnson, desde o início, tem marcado a sua posição de forma muito contundente, de forma muito firme, e Bruxelas está fazendo o papel dela. Agora, a diferença é que a União Europeia, em razão daquilo que representa, e lembremos aqui que a União Europeia foi construída como um arranjo político, muito mais do que um arranjo econômico, um arranjo político, porque a Europa sofreu com 2 guerras seguidas e muito próximas. Então a ideia da União Europeia era ser um bloco político para impedir guerras, e aí o aspecto econômico viria na sequência. Depois a situação, como a Europa ficou pacificada, a situação começou a se inverter, e aí a dimensão econômica passou a ter maior importância. Agora tem uma notícia aqui que a União Europeia já cogita a possibilidade de aceitar pelo menos parte desse arranjo no que se refere à Irlanda do Norte. 9h22. Ulisses, só para concluir com você, Ulisses, bom trabalho, até mais tarde. Até mais tarde, Thiago. Um bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.